começando mais um OneCast Eventos, o podcast do mercado de eventos. Eu sou Jefferson Neves, estou recebendo hoje duas feras aqui do mercado, Cíntia Dutra, Arthur Dutra também, né? Dutra. Eles não são casal, vamos começar explicando isso aí. Claro, eu não sou tia da lancha, entendeu? Ele é Dutra também, ele é filho da Cíntia. Arthur tá com quantos anos? 21 anos? 21. Caramba, cara, já empreendendo, pegando o bastão da mãe aí. Vamos Isso contar aí. essa história de sucessão. Cíntia, começa se apresentando para quem não te conhece, da onde vem a Cíntia, do que a Cíntia faz nesse mercado. Primeira coisa, parabenizar você pela iniciativa de ter um podcast de mercado de eventos único do Brasil, né? E primordialmente está nascendo no Espírito Santo. Isso é muito legal quando a gente tem uma coisa autoral, né? E essa palavra autoral, para mim, ela é muito importante porque desde o primeiro momento em que eu comecei as minhas empresas, que foram várias, né? Não foram sazonais, foram empresas de bastante tempo. A Divas teve 18 anos, a Unimport comigo como Unimport 9 anos, depois partiu para a Vetex 9 anos. Nós vamos contar essa metamorfose ambulante, empreendedora aí, eu quero saber. Exatamente, mas todas as vezes que eu fiz alguma coisa, não eu parti pelo autoral. Eu sempre evitei a cópia. Então eu fico muito admirada e parabenizo você. Obrigado. Você realmente está fazendo mais uma vez, não é a primeira vez que você faz uma coisa autoral, e está dando esse espaço para o pessoal do mercado de eventos. Então, Obrigado, muito obrigada. valeu. Me sinto prestigiado pelo convite. Valeu, obrigado. Eu também por vocês estarem aqui contando essa história. Todo mundo que vem aqui, mas assim, grandes nomes, pessoas que estão fazendo a diferença na sua área. Então, para mim é um orgulho receber vocês aqui também. Obrigada, Orgulho é recíproco. nosso aí, recíproco. E vamos lá, eu acho assim, primeiro eu quero, você falou, né, agradeceu e tal, mas não contou da Cíntia, dessas iniciativas empreendedoras na área, o que você ocupa, para a gente começar assim, fazendo o mercado, quem está assistindo a gente, a audiência, entendendo e te conhecendo, já que tem pessoas que não te conhecem. Eu te conheço a beça, então assim, vamos falar com quem não conhece a Cíntia, o que vocês fazem assim? Pois é, na verdade é o seguinte, né? Dentro do mercado de eventos, eu já atuo como empresária, empreendedora, desde muito nova, né? Eu sempre conto, é uma história que eu gosto de contar, para que sirva de motivação para as pessoas que não acreditam nos seus próprios sonhos, que o sonho ele pode começar desde quando você é criança, entendeu? E não necessariamente porque o seu pai ou a sua mãe vai aprovar. Eu tenho certeza absoluta que o Jefinho chegar para a mãe dele e falar que vai ser um DJ, não é a melhor coisa que ela gostaria de ouvir. Com certeza. Não é verdade? Sim. Provavelmente ela gostaria de outra coisa. Uhum. Então, a gente poder defender aquilo que a gente acredita, isso começa lá embaixo, lá quando a gente é criança, vai carregando dentro da gente aquele sonho, né? Então, a primeira experiência que eu tive com empreendedorismo não foi com o mercado de eventos, obviamente, estava muito longe disso. Eu tinha 10 anos de idade, eu sempre gosto de contar essa fase, porque ela justifica depois toda a minha trajetória. Eu tinha 10 anos de idade, de uma família extremamente pobre. Tenho orgulho de dizer que eu vim de uma família pobre, porque acho que você não pode fugir das suas origens, em hipótese alguma, em qualquer momento da sua vida, que você vira a sua chave. E era a 4ª série. A professora chamou todas as meninas e todo mundo como era normal, porque trocaria de uma professora para 4, porque a 5ª série já seria outras professoras, né? Não era uma matéria só. E ela perguntou o que cada uma queria ser. Então, eu era de uma família que o pai tinha ido embora, a mãe era empregada doméstica, eram 5 filhos, a gente não tinha casa própria, e a gente vivia uma vida muito difícil. E a professora falou, o que você quer ser quando você crescer, para minha colega do lado? Ela falou, eu quero ser veterinária, eu quero ajudar os animaizinhos e tudo mais. Perguntou para outra o que ela queria ser. Ela falou que ela queria ser pediatra para ajudar as criancinhas. E naquela época tinha a novela da Viúva Porcina. Ela perguntou assim, e você, o que você quer ser? Eu falei, eu quero ser a Viúva Porcina. E aí paralisou, tipo, ela parou e falou, como assim você quer Viúva Porcina? Eu falei, muito simples. Ela tem um Escort conversível, ela tem uma fazenda, e ela tem 2 homens que brigam pelo amor dela, ou seja, é mulher realizada, né? Não tinha como ser melhor. Aí a professora parou tudo e falou para mim o seguinte, olha só, venha na frente, por favor, e fale uma coisa. Primeira coisa, a Viúva Porcina não existe. Segunda coisa, se ela existisse, ela não seria de Manhuaçu. E terceira coisa, aprenda uma coisa com a sua vida, alinhar as suas expectativas. Você é uma menina pobre, você não tem pai, sua mãe é empregada doméstica. Se você não alinhar as suas expectativas, você vai ser uma pessoa muito frustrada na sua vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo, Cíntia? Eu falei, estou. E o que você vai fazer? Eu falei, vou embora para o Rio de Janeiro. Então, foi ali que começou o insight na minha vida. Que legal. De como que... Que legal a sua atitude, mas, assim, que péssima a condução dessa professora. Hoje, eu te falo uma coisa. Quando eu olho hoje a história dela,
como Mãe Osso era, ou você era gerente de banco, ou você era professor, eu entendo que ela tentou me dar o melhor naquele momento. Ela tentou me dar o que ela tinha de melhor para poder me dar. É nobre da sua parte conseguir enxergar isso. Ela tentou me dar o que é melhor. E muitas vezes, quando você vai falar que vai empreender, ou fazer uma coisa que sai da curva, as pessoas te falam aquilo talvez que é o melhor que eles podem te oferecer. Mas não necessariamente aquilo que é o melhor para você. Sim. Então, a partir daquele momento, eu comecei a seguir o meu instinto. Então, o que eu fiz? Eu tinha que tomar uma decisão. Ia fazer 12 anos. Isso realmente, foi com 12 anos? 12 anos. Foi de 11 para 12. Uhum. Então, eu tive realmente que tomar uma decisão. Então, no outro dia, eu não fui mais à aula, porque já eram os últimos dias da aula. E eu perguntei à minha mãe, onde a professora mora? Eu morava numa favela. E aí, a minha mãe falou, ela mora na rua de baixo. Falei, então, se isso é alinhar a expectativa, eu não sei o que é, mas isso eu não quero para minha vida. Uhum. E eu olhei, eu tinha um pôster da Viúva Porcina no meu quarto. Falei, cara, essa mulher tá gritando, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, o que eu fiz no outro dia? Eu fui e falei... Aí teve Manhuaçu, era muito interessante a cidade, era incrível. Tinha 2 acontecimentos maravilhosos. Quando você nascia e quando você morria. Uhum. Então, você comemorava, tinha o movimento da população. 2 comemorações certas. Certas, né? Uma ia te ver nascer, outra podia morrer. Uhum. Certo? E o que aconteceu? Naquele dia, teve um velório. A minha mãe me convidou para ir ao velório. E convidou, né? Porque você era obrigado. Mãe falava, naquela época não era convite, era ordem, né? Ordem. Uhum. Até hoje. Que... Era só naquela época, Arthur? Não, eu preferia a época que era menos democracia e, sabe, era uma ditadura, sabe? E aí cheguei lá no velório e começaram a servir pão de sal e um café muito frio. Falei, pô, mãe, você defunto era pobre, não tinha condição de comprar nada de bom pra gente. Fica quieta, menina, para de ficar falando. O que eu fiz? Aí que eu entendi o que é empreender, independente de qualquer idade ou qualquer situação. Eu dei uma volta na região, naquele momento, estava todo mundo lá. Falei, cara, se eu tô com fome, todo mundo aqui também deve estar com fome, porque é muito tarde. Você tem que começar a pegar os insights das coisas, você tem que começar a entender o seu movimento ao seu redor. Não tinha nada perto naquele horário. Então, no outro dia, o que eu fiz? Eu não fui mais à escola, eu rodei a cidade, procurando uma lanchonete que vendesse salgado para uma menina que não tinha dinheiro para poder pagar de 12 anos. Com muita dificuldade, se eu for contar, vou ficar 3 horas falando isso daqui. Uhum. Eu fiquei 4 horas sentada debaixo da porta de ferro de uma lanchonete, o cara tinha que me amassar para poder sair dali, e pedi para ele me dar os salgados. E aí ele falou, não, isso eu não tenho salgado para te dar, eu tenho salgado para vender. Falei, poxa, mas sobrou ali, me dá, por favor. Aí ele me deu os salgados. Eu fui em casa, esquentei os salgados e fui pro velório. E todo mundo largou o defunto e veio comer salgado. E eu tripliquei a minha margem naquele dia. Eu já não sabia o que era margem, mas eu tinha esse instinto empreendedor, né? Uhum. E aí foi um sucesso. No outro dia eu voltei para ele e falei, agora eu quero comprar o salgado. E naquela época, suco de caju da Maguari fazia muito sucesso. Aí eu já comprei uma garrafinha de suco de caju, já levei um complemento. Ou seja, eu aproveitei o time para poder fazer o ticket maior, sem ter uma consciência de ensinamento, porque a gente não é ensinado na escola a empreender. Sim, um pouco intuitivo ali. Foi na intuição. E aí foi um sucesso também. No terceiro dia eu falei, preciso de mais produtos. Aí serenata de amor era um sucesso. Você queria namorar uma menina, você dava um bombom serenata. E aí eu levei o serenata, vendi também, foi um sucesso. Só que no 4º dia não morreu ninguém na cidade. Eu estava cheio de produtos sem ninguém. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu dei uma volta, tinha um hospital. Falei, pô, quem vai morrer amanhã estava doente hoje, né? Então eu vou lá no hospital. Sério mesmo? Cara? Sério, essa é a minha história. E vendi muito. E aí eu comecei a fazer o seguinte, falei, peraí, se o pessoal tem fome de noite, tem fome de dia. Aí chamei o pessoal da minha rua, do meu beco, que eu morava num beco, e eu peguei e falei, quem quer vender salgado comigo? Uma galera veio, falei, ó, traz uma camisa branca, já comecei ali a padronizar. Olha o que era já o instinto empreendedor, uma aula né? de gestão com 13 anos de idade. Já comecei a padronizar, porque a camisa branca já seria meio que o conceito da minha marca, que eu não tinha noção nenhuma. E foi um sucesso. E eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou fazer isso por 2 anos. O governo liberou naquela época para assinar a carteira com 13. Falei, com 14 anos, eu vou embora daqui de Manhuaçu. Tudo que eu ganhar junta, porque a gente não tinha pai mesmo, porque eu vou embora e eu vou tentar minha vida lá fora. Então, eu cheguei no Espírito Santo em 1994, com 14 anos, sozinha, sem família, sem ninguém. Entendeu? Então, aí começa, eu tive que ser empregada doméstica, para ter onde morar. Eu tive que dividir, quando o Shopping Vitória abriu, para eu trabalhar no comércio, trabalhar na casa de manhã, para morar de noite, trabalhar e ter onde morar. Uhum. E aí eu determinei que quando eu fizesse 17 para 18, eu teria meu primeiro CNPJ. E assim foi feito. Então eu comecei a empreender, na verdade, aos 10, e já dos 12, já programando
essa é a parte mais legal do podcast, que é você conhecer realmente a história de alguém que você às vezes até conhece, né? Como a gente se conhece há bastante tempo, mas você não tem a menor ideia. Então eu estou assim, super surpreso aqui com a história. Continue. Foi, e aí o que aconteceu? Eu falo que eu dei muita sorte que naquele ano a Nissin Miojo lançou. Porque eu fui a maior comedora de miojo do Brasil. Entendeu? Eu só vou dizer que eu não comi 365 porque veio o Natal e eu comi um peru. Entendeu? Porque o Natal tinha, né? Não teria dito mais um. Sim. Então eu tinha que pegar o dinheiro que eu ganhava, mandar para sustentar meus irmãos e Manhuaçu para não passar fome, e vivia de miojo no Shopping Vitória. Então todo mundo tinha ali a sua vida, suas roupas, suas coisas. Eu era a única que sempre tinha uma dor de cabeça, porque eu não podia ir a uma festa, eu não podia comprar uma roupa, porque eu tinha uma família para poder mandar o dinheiro, sabe? E aí veio os 18 anos, eu resolvi a empreender e comecei a vender roupa. Eu vou pular a parte, porque essa história é longa, né? Comecei a vender roupa de porta em porta. Só que desde então, eu sempre tive um gosto muito bom porque era apurado. Eu sempre gostei de coisa muito boa. Eu nunca tive medo de defender preço. Eu vejo que muita gente no mercado, às vezes, não coloca um produto bom ou vende muito barato o seu produto porque tem medo de precificar. Sim. Sabe? Quando você entende o valor do seu produto, você não precisa baixar o seu preço. Você passa a mostrar para o seu cliente, agregar valor ao produto. Isso aí. E aí eu comecei a vender roupa para juíza, promotora, desembargadora. Não foi simplesmente cair do céu na minha vida. Eu ia para a porta do tribunal, eu ia para a porta da Assembleia, eu ficava horas sentada, com cabide no braço, pedindo para entrarem para dentro e colocar. E quando chegou, eu comecei a fazer muito sucesso, vender muita roupa. As lojas maiores de Vitória descobriram que eu existia e falaram para as lojas grandes: se vender para ela, não vende para mim. Então, eu perdi todas as minhas marcas num dia só. Aí a moça da excursão, eu ia de excursão de ônibus fazer a compra, falou para mim: olha só, vou te falar uma coisa. Aprenda. Ninguém compra a marca que você vende. As pessoas compram o seu bom gosto e o seu atendimento. Volte para São Paulo e compre aquilo que você acreditar. Eu voltei e eu não era mais varejista, eu era atacadista. Tinha fila de gente para comprar roupa na minha loja. Eu entrei dentro da Contalto, que naquela época o Fiesta Sedan era um carro lançamento, super lançamento, e paguei em dinheiro o meu carro com 24 anos. Oh, que legal. Então, assim, eu consegui, em 10 anos, saindo da minha casa, com 14 para os 24, mudar radicalmente a minha trajetória de vida, através, realmente, como eu te falei, porque eu nunca tive medo de apostar no que as pessoas... Eu não precisava copiar. Sim. Então, o autoral, ele sempre esteve dentro do meu DNA. Por isso você valoriza tanto. Totalmente. Aí tive a loja de roupa, que foi um sucesso absurdo. Abri realmente a loja de roupa. Foi a loja mais cara vendida no Espírito Santo até hoje. Foi R$1 milhão, sem uma peça de Quando roupa você dentro. vendeu a loja, é isso? Quando chegou Isso. em 2014, a loja estava muito famosa, mas eu estava muito cansada. Porque Divas, é isso? Divas, Divas, isso. Divas. O que aconteceu? Eu senti uma coisa que muito empresário tem orgulho de dizer, e eu falo que isso é péssimo. Quando você fala assim: o meu negócio só dá certo quando eu estou presente. Isso não é gestão. A gestão é quando você prepara a sua equipe para, na sua ausência, a sua empresa ter uma cultura que ela vai funcionar com ou sem a sua presença. Exatamente o oposto, né? A empresa dá certo quando a empresa não precisa de uma pessoa só. A Eu fiz empresa é um post, autossuficiente, né? fiz um post recente sobre isso, tipo assim, se é empresário ou escravo, né, do seu isso negócio. aí. Exatamente. E eu comecei a ser escrava do meu negócio. Então, aí nessa época, eu li sobre Steve Jobs, que ele criou o maior império dele quando ele foi demitido da Apple. E aí eu me demiti da minha empresa. Sabe, eu coloquei a venda, me demiti da minha empresa. Pela primeira vez na vida, eu fui ver Lagoa Azul. Comecei a trabalhar com 10 anos. E eu comecei pro computador, dar uma olhada, um negócio aqui, um negócio ali. Não tinha inglês. Aí aparecia um cara falando um negócio da China. Lustre na China, chandelier, não sei o que, não sei o que lá. E eu falei, chamei meu filho, que já falava inglês. Olha, você vê como é que já mudou a vida, né? Com 6 anos falando inglês, 7 anos já. Mãe, ele vende lustre na China. Aí eu perguntei para ele, quanto custa o lustre na China? Ele falou, $270. E o dólar estava $2,40, $2,50. Que maravilha, hein? Aí eu falei, cara, como é que eu faço para comprar esse lustre? Ele falou, olha, vai ter uma feira na China, daqui 10 dias, e vão estar todos os expositores nessa feira. Eu falei, daqui 10 dias eu vou estar na China. Comprei a passagem, passei o cartão, tudo, hotel. Aí, quando eu fui para a reunião com o pessoal da Câmara Brasil-China pedindo umas dicas, o cara falou, e seu visto? Eu falei, que visto? Uai, tem que ter visto. Eu falei, não, você tá de brincadeira. Esse é o empreendedor, né? Não tem que ter sai visto. fazendo, depois resolve. Exatamente. Ele falou, olha só, tem que ter visto, demora 30 dias. Eu falei, meu amigo, você não tá entendendo.
eu tenho 10 dias, esse serviço vai ter que chegar daqui 10 dias. E aí eles sentiram que... porque eu acho que o mais move o empreendedor é realmente aquela coisa, brilho no olho e faca nos dentes. A pessoa sente quando você quer de verdade que alguma coisa aconteça. É verdade. Quando você fica muito em cima do muro, quando você tem muita dúvida, o universo não conspira, as pessoas não te ajudam. Isso aí contagia as pessoas. Exatamente. E contagiou um ponto que quem trouxe para mim o meu visto, fizeram uma movimentação tão grande que o Neucimar Fraga, que era prefeito de Vila Velha, estava no Rio de Janeiro e trouxe o meu visto. Olha. E aí o que aconteceu? A menina de Manhuaçu, que tinha que alinhar as expectativas que não seria ninguém na vida, pisou na maior feira do mundo pela primeira vez. Eu sentei, eu olhei aquele cenário e eu falei, esse é o meu lugar. Eu nasci para o mundo. Entendeu? Então, depois disso, eu viajei 103 países, eu conheço bastante parte do mundo, realmente, a negócio, fora de negócios, e voltei para Vitória para poder vender piso para a construtora, porque eu tinha visto que a Porto Belo, mas a Eliana estava colocando as marcas lá, e eu queria mostrar às construtoras que elas poderiam importar coletivamente, por isso chamava Unimport, a empresa. Eu montaria uma empresa coletiva de importação. E foi um sucesso, todo mundo aderiu. Só que deu mais ou menos 15 dias, teve o primeiro processo do impeachment da Dilma, o dólar disparou, ele chegou a 4,40 pela primeira vez, e tudo que eu tinha construído tinha ruído. Então, qualquer um teria desanimado, desistido, porque eu já tinha um galpão, tinha investido tudo que eu tinha ali. E aí... E o Unimport vem disso, então? União de importação. Seria unir os importadores. E aí, o que aconteceu? Não tinha mais união, não tinha mais importador, não tinha mais dinheiro, não tinha mais dólar, não tinha nem presidente da República, né? Ou seja, tinha mais nada. E aí, o que acontece? Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para a China. Aí, eu percebi que no mercado de Vitória tinha uma deficiência muito grande em termos de imobiliário. Uma amiga... Aí já falando de eventos. Já comecei... Aí uma amiga ia fazer aniversário, me convidou para ir com ela ver as decorações. Eu chegava nos decoradores, falava... A gente pode ver os móveis? Não, não pode ver os móveis. Você tem uma planta? Não, não temos uma planta. Mas como que a gente vai saber como é que é a festa? Ah, tá na minha cabeça, vai acontecer. Falei com a minha amiga, cara, desculpa, isso não funciona. Aí voltei pra China, até lembro que eu tava uma vez no bar, chegou um cara bem bonitão, do speakings, ó, não explico nada, mas eu entendo tudo, vamos bater uma papo aqui, vamos render essa viagem, sabe? Estamos aqui pra diversão. E comecei a gostar daquela coisa, daquele universo, mesmo sem entender aquele universo. Quando eu voltei, eu chamei uma empresa muito grande do mercado, apresentei para ela a minha proposta, que seria comprar um mobiliário ou vender para ela alugar. Ela disse para mim o seguinte, pela segunda vez eu ouvi, ninguém nunca vai alugar um lustre de cristal. Ninguém nunca vai colocar um sofá de seda. Bem, se ninguém nunca ia fazer, eu não sei. Eu só sei que hoje nós podemos falar 9 anos depois que isso viralizou. Sim. Nós conseguimos alavancar outras empresas juntos e a Unimport atingiu números que a gente pode dizer assim, que são inexpressivos diante do cenário que eu tinha, entendeu, Jaquim? Então, essa é a parte da trajetória da Unimport. Inexpressivos não, inesperados, né? Tipo assim, números muito superiores ao que as pessoas... Muito. E até digo uma coisa, que a vida coloca as pessoas certas. Num desses momentos que eu também tive muitas baixas, porque teve um dia que eu fui à padaria para poder passar o cartão de crédito, eu estava comprando muito móvel bacana e era caro. Passar R$6. Não passou no débito. Eu falei para a menina, tá com problema, passa no crédito. Ela falou, o problema tá com você, porque eu não passo nem no crédito. Aí eu cheguei no carro e comecei a chorar copiosamente, porque eu tinha um filho dentro de casa para dar comida. Eu parei de chorar, falei, para de chorar. Isso com o Unimport. Já com o Unimport começando, sabe, investindo já. E ninguém tocava, não tinha. Todo mundo falava que eu era uma maluca. Que eu era laranja do Beira-Mar, laranja podre, né? Que o Beira-Mar não estava me dando nada, né? Não tinha R$6. Ou seja, e aí o que aconteceu? Nisso pegou e eu entrei dentro do carro, e eu fiz o que todo empreendedor deve fazer na vida. Eu enxuguei as minhas lágrimas, porque nós somos seres humanos. Todo mundo acha que quando você coloca a capa do empreendedorismo, você tem que ter o Superman, a Supermulher. Não, a gente não é, nós somos humanos. Só que nós somos pessoas humanos que queremos criar disrupções. Queremos criar transgressões. E aí eu entrei e falei, enxuga sua lágrima, vai amanhã para sua empresa dar o seu melhor. E eu dei o meu melhor. Foi quando eu fiz o Arte Decor, porque eu não vou contar, porque é muito prolongado para chegar nesse aspecto. E o Arte Decor, para quem não sabe, foi um evento, é um evento da Rede Vitória, um evento, uma premiação para o mercado de decoração, não de eventos, né? Decoração de apartamentos, casas, e eles realizam um evento para receber os arquitetos, não é isso? Exatamente.
E aí, geralmente era um decorador que fazia normal e você veio e mostrou e defendeu sua tese, mostrou o que você tinha de mobiliário e ocupou aquele espaço como uma grande vitrine para você. Exatamente. Eles não queriam me atender. Eu estava acostumada com tanto não, que não para mim já era sim. Entendeu? Eu queria falar com o Geraldo, que era o diretor-geral da TV Vitória, ele não queria me atender. Falei, fala para ele que eu tenho um produto que ele não tem no programa dele e ele tem o que eu preciso. A gente tem uma troca. Quando eu entrei na sala dele, ele falou, você tem 5 minutos para poder falar. Eu falei, eu vou fazer você ganhar dinheiro no seu programa, então eu vou te dar mais um pouquinho de tempo. Falei, então é o seguinte, olha só, eu tenho um mobiliário muito bom, eu já sei o seu projeto do seu evento, como é que você sabe? Eu peguei por mais de 15 dias, porque eu não tinha nenhuma referência, eu não era contratada deles, eu pegava a televisão, eu parava os programas, eu ia medindo as mesas, contando o número de pessoas que eu não tinha visto, inclusive ele me ajudava muito nisso. Você viu essa? Cara, não, então essa aqui não existia. Cheguei no número aproximado de 300 convidados, e aí eu comecei a desenhar o projeto, e aí liguei para Eduardo Trio, que era um arquiteto, que eu tinha acabado de conhecer. Verdade, teve essa história. Exatamente, entendeu? E aí, o que aconteceu? Eu falei, Eduardo, é o seguinte, eu estou montando uma empresa. Ele, como é que é o nome? Eu falei, não faz pergunta difícil. E o que é? Também não sei. E quanto que tem de capital? 0. Só vou te falar uma coisa. A gente vai dar certo, a gente vai crescer, porque ninguém no mercado faz o que nós vamos fazer. Nós vamos entregar projeto, nós vamos entregar mobiliário, e a gente vai fazer esse mercado ser diferente. Confia em mim que nós vamos crescer. E aí, até tem uma história muito engraçada, que a gente cria todo um cenário, tudo maravilhoso. Os lustres não chegaram, eu fui parar em São Paulo buscar lustre, colocar dentro do ônibus, o ônibus não aceitava, eu implorei pro motorista e cheguei na hora do evento praticamente com os lustres. Penduramos os lustres. Você ficou na lateral do palco, não foi? Ficou na lateral do palco, ainda ficou, eram 4. Ele ia fazendo o projeto e eu não estava vendo. Então eu ia produzindo mesa, cadeira, o que podia. Quando eu vi o lustre, falei, gente, mas eu não produzo lustre. E entrei em desespero. Falei, cara, e onde esse lustre vai sair? Falei, vou para São Paulo. E por incrível que pareça, ninguém vendia com cheque em São Paulo. Eu consegui comprar os lustres com cheque. E aí eu venho para a Arte Decor de manhã, começa a montagem, a gente entrega a festa, eu volto correndo para casa, que eu falei com o Geraldo assim, falei, Geraldo, eu quero... eu te dou quanto? Eu te dou 10 mil. Falei, cara, é muito pouco. Só que eu vou fazer um acordo com você. Eu quero 3 programas de televisão. Ele falou, tá, qual que você quer? Você deve querer o da Gisela Nitz, que era o Privilégio. Eu falei, eu até quero o Privilégio. Eu quero hoje no Arte Decor, eu quero o Privilégio e eu quero um negócio de sucesso. Ele falou, que negócio de sucesso? Você não tem nenhum negócio. Eu falei, ele vai ser um sucesso e você ainda vai me convidar várias vezes para ir de graça nele. Aí, quando eu estava saindo, o Geraldo falou para mim o seguinte, se esse evento for um sucesso, como você está falando, na semana seguinte eu te dou o líder empresarial, que ali você vai ter os empresários de verdade. Aí eu venho para casa, até me arrumo essa história, você entra nessa história, inclusive, chego, né, preparada já no auge, só vejo uma coluninha quase caindo, vejo um anjo segurando a minha coluninha. A execução do evento. Do evento, o Jefinho aparece ali na minha vida pela primeira vez, quem é o Jefinho, né? E segurou, a gente fez, foi um sucesso. Aí no outro dia meu telefone toca e era o Geraldo me convidando para fazer o líder empresarial. E aí a gente fez o líder empresarial, que foi um sucesso. Bacana, era diferente do mercado de Vitória imobiliário. E acho que até hoje é o principal evento empresarial que tem no estado. Exatamente. Então, os maiores empresários, empreendedores, as maiores marcas estão nesse evento. E aí a gente tinha um dilema. Meu dinheiro tinha todo ido embora no primeiro evento do Arte Decor, que era tudo branco. Eu tive que comprar tudo fiado para ser preto, porque tinha que ser uma festa diferenciada. E aí o que aconteceu? No terceiro dia, meu telefone toca, depois do líder empresarial, o Marcos Guerra, presidente da Findes, me convidando para ir conversar com ele. Verdade, eu lembro que a gente fez vários da Findes. Exatamente. Vários, né? E aí ele falou, adorei o seu trabalho, eu tenho tantos eventos, não era uma verba alta, mas pagava a minha despesa do ano praticamente. Eu peguei todos os eventos da Findes. E aí começou essa história. Aí a gente começou a mostrar para o mercado. Eu comecei a decorar junto com o Eduardo, para mostrar que tinha, sim, capacidade de ter produto muito bom. Né? Aí juntou, que a gente começou a fazer eventos juntos, a One. Sim. A gente começou a criar uma fusão, Sim. porque você estava na mesma vibe que eu, você também queria mostrar um produto diferenciado, a gente conversava muito sobre isso. Você apoiou vários eventos, aquele que a gente fez em Colatina. Exatamente. Você apoiou o evento que a gente fez no Itamaraty, na época que foi o Stage One, de apresentação das bandas. Exatamente. Jefinho falou, olha, eu vou abrir Colatina, você está comigo, tô dentro. A gente começou a fazer. Aí você me deu um insight muito bacana. Você me falou, olha, eu fiz um evento, eu sou o primeiro do estado a fazer um evento fora, pago, que foi Brasília. Sim. Entendeu? Então tem um cerimonialista, liga para esse cara, que esse cara pode te ajudar. César Serra. César Serra. Um grande amigo, um cara que eu tenho até hoje como amigo. Converso com ele quase todos os dias.
E você cria essa ponte para mim. Que legal. E eu vou a Brasília com a cara e a coragem. E, de repente, a gente estava tendo 7 carretas indo para Brasília final de semana. Então, realmente, assim, aí, nesse momento que a gente consolida a marca e começa a mostrar até para os outros players que não acreditavam que eram nossos concorrentes, que poderia sim ter capacidade, a gente foi muito copiado. E só para voltar um pouquinho, assim, a Unimport acabou entrando no mercado de decoração, não como fornecedor de mobiliário, mas decorando, porque você bateu algumas portas que não se abriram para locação. Eles acreditavam que, de repente, um mobiliário como esse, lúcidos tão caros, o cliente não pagaria. Sim. E aí você precisou, de alguma forma, acessar o mercado e, digamos assim, puxou o Eduardo Trigo, que é um baita arquiteto, Exatamente. que não é nichado do mercado de eventos. Né? Não, virou naquele momento, hoje ele desponta, né? Exatamente, foi um ele grande faz site coisas pra no ele. Brasil inteiro. E aí, dessa forma, você acessou o mercado levando os seus produtos. Eu não tinha outra opção. Eu cheguei num momento da vida que todo empreendedor chega, que, tipo assim, eu não tinha mais zona de conforto, porque meu dinheiro estava todo investido ali, eu não tinha outra ideia, sabe? Então, eu cheguei naquele momento crucial do empreendedor. O que eu vou fazer? Então, se ninguém me quer, eu vou concorrer com eles. Mas não era concorrer para concorrer, era para mostrar que era possível fazer. Sim. Tanto que os maiores eventos, por muito tempo, estavam nas nossas mãos, né? No casamento, a gente deixou de ser do corporativo, a gente passou a ser do social, fizemos inúmeros eventos juntos. Sim. Né? Ganhamos muita credibilidade, eu tive esse suporte, Teuan também, que validava muito o nosso trabalho. Eu lembro que você abriu uma porta para a gente negociar, sentar e coordenar o audiovisual com a decoração, que nunca tinha sido feito isso. De criar uma proposta única. Hoje até entrevistamos a Monari, exatamente tipo, a gente tem que fazer isso hoje. Realmente é uma agenda, é uma visão de produto do evento como um todo, que assim, a gente tem desafios para colocar isso em prática até hoje, mas lá atrás a gente já estava... A gente começou isso juntos. Já estava fazendo. Nós dois sentamos e a gente sempre teve uma ideia meio alinhada, assim, né? Sim. Tinha meus doidos do mercado, a gente falou, vamos alinhar? Você tem um produto que eu não tenho e eu tenho um produto que você não tem. Por que a gente não coordena isso para fazer uma festa completa? Sim. E foi um sucesso isso. Eu lembro que um dos momentos mais marcantes da minha vida, assim, nessa trajetória, que o André Rosa, né, que para mim é um cara que tem um bom gosto absurdo, é um nome muito forte no mercado, né? Que já foram entrevistados aqui no podcast, inclusive você quer conhecer uma história empresarial nesse mercado de sucesso, assiste aí André e Giovana Rosa, vale super a pena. Assisti e recomendo. Vocês viram? Vimos, assisti e recomendo. Muito legal. E ele falou uma coisa para mim que mexeu muito comigo. Ele falou para mim assim, eu fui recolher na segunda-feira, ele falou, eu vim no domingo aqui para minha casa, e eu fiquei olhando a decoração, porque foi a primeira decoração que era de fato aquilo que eu sonhava, porque eu tinha investido. Na casa dele. Na né? casa dele. No espaço. Então, ele falou uma coisa que tocou em mim. Eu entendi assim, eu tô chegando onde eu quero. Porque se um cara com esse peso no mercado tá dizendo para mim que veio para ver num domingo, que estava fechada a casa dele, a decoração que a gente tinha feito, a gente estava no caminho certo, entendeu? Obviamente que, como todo empresário que não copiava, que era tudo muito autoral, a gente teve muito erro. Sim. Mas hoje eu considero que foram mais acertos, entendeu? E graças a Deus a gente conseguiu startar isso daí. E por muito tempo, aí, até chegar a história da pandemia, que a gente não precisa nem falar, né? Que todo mundo já sabe. E aí eu resolvo também a começar a entender que eu poderia explorar mais do mobiliário, que tinha mais know-how para isso, que imobiliário estava em tudo quanto é lugar. Aí eu entro com a Casa Direta, que é a minha empresa hoje, quando as pessoas perguntam o que eu estou fazendo. Isso aí, vamos agora jogar um pouco de luz. Assim, a Cíntia é ultra empreendedora, essa metamorfose ambulante, como você falou, não tem medo de mudar, né? E aí eu queria entender hoje, como é que você está posicionado, quais são as frentes. O Arthur está assumindo não, pegou o bastão e comprou. Já assumi, né? Já assumiu, já entrou. Conta um pouco disso aí. O que acontece? Eu vou contar uma parte que o resto é todo mérito dele, tá? Eu entendo com a pandemia que colocar todos os ovos numa cesta só não era a melhor coisa da vida para mim. Sim. Né? Então eu já comecei a compreender ali que, como empresária, eu precisava de realmente ser uma grande empresária, com um grande empresário diversificava. Eu acho que foi a maior escola da vida de todo mundo do mercado, principalmente do mercado de eventos. Isso. Né? E aí eu tinha muito Ambev, eu gostava muito do Day One. Você me dava muita dica, inclusive, você me colocou para assistir os Gigantes da Indústria, você sempre trocava muita coisa comigo, né? Você era meio que meu mentor ali também, de me dar sobre as formigas. Um dia ele falou, aí você no documentário da formiga, eu falei, o que a formiga vai me ensinar? De repente eu estava quase que comprando formiga para vender formiga, porque eu falava, cara, a empreendedora é a formiga, você lembra
Lembra disso? Aham, lembro. Cara, a gente trocava muita coisa, sabe? Eu acho fascinante o universo das formigas, assim, a forma como elas se se organizam, a subdividem, hierarquia, cara, uma coisa Bacana, muito bacana. bizarra, assim. Isso, aí você vê como é que eu gravo as coisas, Sim. você começou a me contar coisas que eu fui absorvendo aquilo ali, e aí eu entendi que o móvel ele era muito mais do que ser locado, ele podia ser vendido. E aí comecei a acontecer de uma forma muito inusitada. Eu estava num hotel tomando uma caipirinha, e a dona do hotel estava limpando a mesa, e aí ela falou para mim, da minha roupa, que estava bonita, não sei o quê, eu falei, e você é o quê? Ela falou, sou dona do hotel. Aí ela falou, eu tenho 72 hotéis na Califórnia. Falei, e você não quer reformar o seu hotel? Ela falou, queria. Falei, depois eu vou te ajudar. Aí venho no meu estoque da empresa, ajudo ela na reforma do hotel. E hoje é minha grande cliente, Érica Drummond. Com mobiliário, né? Com o mobiliário. E aí comecei a tomar gosto pela venda do mobiliário. E exatamente hoje, nesse dia de hoje que eu estou aqui com você, aconteceu uma coisa inédita. Nossa empresa hoje, nesse dia, está sendo comprada por um grupo milionário de Brasília, que tem faturamento de mais de 150 milhões de reais por mês. Exatamente hoje, eu posso dizer que um ano depois da minha ideia, nós íamos falando isso no caminho, sabe? Eu já estou... Nossa empresa está migrando agora para Brasília também, porque nós estamos vamos fazer fusão com um grupo que vai colocar a nossa empresa hoje dentro do score deles lá. No caso, a empresa de venda de imobiliário, né? A de imobiliário. A locação segue firme aqui. Para deixar claro, né? A casa direta. A casa direta, então a gente está falando assim, hoje vocês têm a casa direta, que você toca, Cíntia, você saiu da Unimport, da frente da Unimport, Arthur comprou, é isso, a estrutura? Aí agora ele vai contar a parte dele, né? Porque tem a casa direta, depois a gente volta ainda para o 15, né? Porque a gente tem um grupo. Isso. Pode falar. É só para aproveitar esse espaço para o público que já conhece, quem está conhecendo, entender, né? Vimos a trajetória, surgiu o Unimport, você entrou no mercado de eventos. Você, na pandemia, viu essa oportunidade de diversificar e necessidade também. Total. Né? E criou a casa direta. Aí ficou Unimport, locação de mobiliário para eventos, e a casa direta, venda de mobiliário para... Construtora, incorporadora. B2B, foco, né? Foi B2B. Exatamente. O foco principal B2B. Que aí você vende volume, né? Exatamente. E a gente, como eu falei, hoje, exatamente no dia de hoje, antes de vir para cá umas 2 horas, eu recebo uma ligação de um grande player do mercado de Brasília, já basicamente sabendo tudo sobre a trajetória da Casa Direta, e me fez a proposta de entrar no grupo e fazer uma fusão com faturamento de 150 milhões de reais por mês. A gente veio comemorando isso hoje. Então já sei para quem eu vou pegar um dinheiro emprestado aí para... Para ele, né? Para esse cara dos 150 milhões, né? Ele é um cara, enfim. E aí, Arthur, eu falo para o Arthur que eu realmente entendo que o meu tempo no evento estava dando, porque eu estava fascinada pelo mundo da venda, né? Eu estava muito envolvida e me demandava muitas reuniões, muitas viagens internacionais. Outra dinâmica, né? Menos varejo, né? Uma coisa mais... E feira internacional direto, era Milão, era Alemanha, era minha imersão em Dubai. E aí o Arthur começa e aí fala uma coisa para mim que eu não acreditei quando eu ouvi. Quer falar, filho, agora para o Jefinho? Quando começa a transição, que eu falo que eu não queria mais continuar no mercado de eventos, né? Então, a história longa à parte, né? Na pandemia, logo antes da pandemia, minha mãe esqueceu de contar essa parte da história, que eu acho que é super importante ressaltar. A gente resolveu parar de decorar a festa. Eu já estava me formando no ensino médio ali, terminando o ensino médio, já estava engajado na empresa junto com ela, só que a gente decorava muita festa ainda, entendeu? Então a gente decorava e alugava os móveis. Então era nosso mobiliário, nossa decoração em algumas festas. Isso acaba criando uma concorrência com o seu o próprio cliente da locação. Isso. E a gente criou essa concorrência e também o tempo nosso que não era tão otimizado, sabe? Às vezes a gente poderia focar mais em mobiliário e menos em decoração, ou vice-versa, entendeu? Então eu acho que ou você decora ou você aluga os móveis, entende? Não adianta você querer ser tudo que acaba fazendo tudo mal feito. E aí vocês tomaram essa decisão. Sim, ela tomou essa decisão, eu era mais novo. Dezembro de 2019. Eu não tinha muita influência sobre a marca, assim, igual eu tenho hoje, entendeu? Daí ela tomou essa decisão e resolveu comunicar aos decoradores de uma forma muito inusitada, sabe? Eu lembro da viagem e tal. Da viagem para Paris para cada um. A gente não sorteou, a gente deu. Eu disse claramente, eu não concorro mais com vocês, tanto que eu vou levar vocês para Paris. Entendeu? A gente conseguiu fazer essa ação de marketing muito bem feita, de uma forma muito, muito bem estruturada, sabe? Foi um evento. Foi um evento para anunciar essa decisão de realmente parar de decorar, sabe? Que era algo que estava concorrendo ali, era algo que já não estava mais se sustentando a longo prazo, entende? Ela tinha os objetivos dela. E daí, então, meses depois veio a pandemia, dando de sola em todo mundo, entendeu? E a gente deu uma recuada,
A gente deu uma recuada da pandemia, eu entrei junto com ela, eu estava fazendo faculdade, tranquei a faculdade na época, para entrar com ela dentro da empresa. A gente entrou, estruturou os processos, sentamos, olhamos mais para o nosso galpão, para o nosso mobiliário, falando, cara, aonde que a gente pode melhorar aqui? Entendeu? Onde que está a nossa dor na hora de locar mobiliário? Por que quebra tanto? Por que às vezes não vende tal coisa, tal coisa, tal coisa? Então a gente estruturou o processo ali. Isso foi mérito total dela, de ter estruturado todo o processo. Fizemos uma capa de proteção de super resistência, para realmente não ter muita quebra, sabe? Então a gente ficou meio que imerso naquele mundo do mobiliário. Como não tinha evento, apesar de ser algo triste, a gente estava triste lá, sabe? Mas foi algo que serviu de aprendizado para a gente dar um olhar mais cirúrgico para o mobiliário, entendeu? Para o nosso produto, para o nosso galpão, para a nossa logística. Então a gente foi alinhando todos os processos ali. Aquele tempo que, às vezes, na rotina ali a gente não tem, né? De Não fazer tem, essa não imersão e tal. Não tem. É tanto evento, tanta coisa, tanta reunião, que a gente acaba, às vezes, não ficando tanto tempo dentro do galpão, sabe? Quanto mais a gente dá valor ao nosso produto, mais a gente acaba vendendo consequentemente, entendeu? E melhor a gente vende produto melhor. Daí ela estruturou esse processo, fez as capas de proteção, começamos a estudar a viabilidade de tudo, sabe? Contratamos um engenheiro de produção para vir fazer o manual de processo da empresa, algo que foi muito importante, entende? Porque a empresa estava em um patamar e dali passou para um outro patamar. A gente sente quando a empresa muda de patamar, entende? Mudou. Já estava num patamar muito bom, só que foi uma virada de chave muito grande para a empresa. Mas essa percepção de virada de mudança de patamar veio na retomada pós-pandemia? Cara, veio na própria pandemia. Na própria entendeu? pandemia. A gente olhou o nosso galpão antes da pandemia e depois da pandemia, sabe? Durante a pandemia a gente foi trabalhando só nós lá, às vezes final de semana, não tinha nada para fazer em casa. Mesmo internamente, mesmo sem ainda voltar à Não tinha operação. Não tinha ninguém. A gente sentava, às vezes eu e ele íamos pra lá, a gente olhava tudo e falava, cara, onde a gente pode ser melhor? E cada dia a gente descobria que a gente podia ser melhor ainda. Então a gente não ficou 2 anos dentro de casa chorando, lamentando. Nós ficamos os 2 anos que nós paramos na pandemia reestruturando. E aí tem um detalhe aí que aconteceu o seguinte. O governador ficava, cada sexta-feira fechava Cariacica vermelho e Vitória azul. E aquilo trazia uma estabilidade absurda, sabe? Né? Então, se Cariacica era vermelho e Vila Velha era verde, eu não podia trazer o funcionário de Cariacica, porque estava vermelho, para atender Vila Velha, que estava verde. Então, o que eu fiz? Aí, de uma forma muito fria, que muitos empresários também precisam aprender, às vezes, isso. Tem que aprender qual é a história do tsunami. Como é que o tsunami sai arrasando? Ele recua muito para depois ele avançar. Falei, Arthur, a gente vai recuar. Mãe, mas está todo mundo colocando maior para externa. Falei, deixa colocar o que quiser. Deixa colocar madeira, deixa ir para o vento, deixa ir para o mar, deixa dar maresia, não importa. Nós temos nossa cultura. A gente vai esperar esse momento, porque vai ter essa virada. Entendeu? E aí que ele entra, aí que ele começa a compreender que não necessariamente para você ser um ótimo gestor, você tem que estar o tempo todo concorrendo e brigando por preço, por colocar seu mobiliário em qualquer lugar. Você não precisa de fazer aquela coisa da subordinação total. Você não tem que ceder a tudo. Sim. Cara, eu acho que a gente precisa saber se posicionar. Saber se posicionar. Entendeu? Perfeito. Eu acho que a expressão é essa. Porque ou você bate na tecla do preço, porra, eu tenho o melhor preço. Ou você bate na tecla da qualidade, eu tenho a melhor qualidade. Ou você bate na tecla do marketing, eu tenho o melhor marketing. Eu vejo empresas se dando bem nas 3 esferas. A empresa que se comunica melhor, a empresa que tem o melhor produto e a empresa que tem o melhor preço. Então, eu acho que a gente teve muito bem definido a qualidade do produto, entendeu? E o atendimento e a entrega. Sempre foi o nosso forte, nosso ponto mais forte. Um produto de mais qualidade, uma entrega melhor, sabe? Nunca foram preço. Não, nunca foi preço. Eu acho que sempre foi a gente sempre carregou isso. Ela sempre carregou isso e eu nasci com ela, cresci com ela, então aprendi a carregar isso. Entende? Eu acho que o nosso preço é de acordo com o nosso mobiliário, é de acordo com a nossa entrega. Entende? A gente sabe precificar. E não necessariamente é o mais barato do mercado. Sim. Entende? Mas eu tenho como sobra de dúvida que é o melhor do mercado. Entendeu? Eu tenho feedbacks positivos disso. De que a gente tem uma curadoria muito bem feita, com carinho e também de acordo com design, com tendência. Então, a gente está sempre antenado, buscando trazer o melhor do mercado. A gente sempre buscou ser o melhor em qualidade e em atendimento, sabe? E daí foi se estruturando o processo na pandemia, sabe? Acabou a pandemia, o processo foi estruturado, muito bem estruturado. A gente percebeu a diferença do começo da pandemia até o fim da pandemia, que a gente ficou parado um tempo, entendeu? Mas não estava parado, a gente estava lá no galpão observando, analisando, onde você pode melhorar, onde que a gente pode mudar aqui. E a equipe estava presente com a gente o tempo inteiro, mesmo que remotamente, entendeu? A gente estava comunicando. A gente teve que reformular a equipe, né? Porque Quando que rolou essa
essa passagem de bastão definitiva? Cara, então... Tipo assim, mãe, eu quero tomar a frente. Então, isso começou na pandemia, começamos a namorar isso na pandemia, eu fui estruturando a minha vida para quando pudesse chegar a hora eu falasse, cara, agora é minha cartada, eu quero isso para mim. Eu percebi que ela estava seguindo outros negócios da vida dela, o que eu acho que é super válido. Ela estava com outros planos, os planos de expansão, até para a própria empresa, mas no meio do caminho do plano de expansão ela foi vendo que talvez poderia ter outras coisas por trás disso. E conheceu o mercado de venda de imobiliário. Eu acho que Deus foi abrindo portas, o universo foi abrindo portas para ela, para que seguisse nesse caminho e passasse bastão de uma forma muito assertiva, entendeu? Que não ficasse pontas soltas. Eu acho que é muito difícil essa transição para uma família. Às vezes uma pessoa, um filho quer uma empresa do pai, acontece muito isso. Ou às vezes o filho é muito melhor do que o pai. Eu acho que isso foi muito gradual, entendeu? Sim. A gente foi seguindo e chegou no ponto que ela falou, cara, eu não quero mais ficar por aqui, sabe? Eu não quero mais ficar por aqui, eu quero seguir meu rumo para outros estados, eu quero ir embora, quero tocar minhas outras frentes de negócio, entende? Eu falei, cara, nada mais justo do que eu seguir esse legado, entende? Já que é algo que eu nasci e cresci nesse meio. Então, eu nasci e cresci nesse meio, nesse ramo. Eu vi uma oportunidade de fazer minha vida, daquilo ali minha vida, entende? E tem uma frase que diz, queime as panelas, queime os navios e esmague as panelas, sabe? Eu acho que quando você não tem uma outra... Não tem plano B. Não tem o plano B, você faz o plano A muito mais bem feito, muito mais bem estruturado, sabe? Acho que de alguma forma isso está ligado a foco, né? É foco, 100% ao foco, sabe? E eu falava para ela, não, eu quero seguir empresa de locação e eu quero seguir mais isso. Ela falava, não, cara, ou você faz isso ou você faz aquilo. Entende? Você tem, graças a Deus eu tenho um espaço para errar. Eu tive poder de escolha. Eu vejo que tem gente que nem poder de escolha tem. Sim. Assim como ela não teve. Entende? Eu tive o poder de escolha de poder fazer uma faculdade, seguir um outro caminho, ser um médico, ser um advogado, que seja. Mas eu tive esse caminho sempre desde novinho. Você tinha um pezinho nos eventos ali também, né? Que você tinha as brincadeiras de organizar eventos. Sempre gostei de fazer festinha dentro organizava uns eventos escondidos, né? Da mãe. A gente sempre desde pequeno aqui, a galera do meu ciclo social, a gente sempre fez muita festa. Sabe que o Jefinho me empresta a controladora dele? Falei, claro que eu te empresto, óbvio. Claro que a controladora dele... né? De você pedir orçamento para algumas coisas. Foi. A gente sempre buscou fazer essas festas. E desde sempre, no nosso ramo interno, eu buscava fazer as melhores festas, entende? A galera tava querendo fazer festinha mais ou menos. A gente tá falando de você organizava... De organizar da melhor forma, sabe? Eu estruturava. Mas né? era mais rock, baladinha. Mais baladinha. A gente com 14, 15 anos, entendeu? Legal. Mas mesmo assim, eu já colocava segurança. Mas é legal porque já é uma veia empreendedora, já tá ligada a um mercado, mesmo que não seja esse nicho que a gente atua de evento mais privado, né? Social, empresarial. Mas eu aprendi a monetizar logo ali, entendeu? Eu aprendi que aquilo ali tinha como ser monetizado. Desde as pequenas festas que a gente fazia, colocava segurança, distribuía cartaz para os outros na rua, sabe? Eu percebi que ali era algo que era um potencial, que eu gosto de festa. Sempre gostei de festa, sempre gostei de música, de balada, e acabou sendo interligado aos negócios, entende? Sempre tive a ver empresarial junto com ela. Desde pequeno eu vou no carro ouvindo podcast empresarial. Então acho que juntando a festa, que é algo que eu já gosto desde nascença, junto com a veia empresarial, somou as duas ideias ali. Eu falei, cara, agora é hora de eu entrar nesse jogo, de fato, entendeu? E não só como coadjuvante, mas como protagonista dessa história. E aí, você senta e faz uma proposta? É difícil negociar com essa daí, hein? Não. Dura na queda. Voltando ali na Unimport, na época da Unimport, a gente resolveu mudar o nosso nome. Mudar o nome. A gente junto, né? Não, eu falei para ele que eu queria a Unimport de volta para mim, porque eu ia importar, porque eu tinha volume de cliente para já começar a importar, porque eu estava pegando muita coisa muito grande, e que o Unimport precisava desse nome, e que eu achava que eu tinha que dar a cara dele. Entendeu? E aí... Essa é uma dúvida do mercado. Por que mudou de nome? Então aí vocês estão respondendo... Mudou de nome porque a Unimport nasceu para ser União de Importação. Certo. Aí a Cíntia vem sendo tocada pelo mercado para chegar à decoração. Eu sempre vou dizer, eu não escolhi ser decoradora. O mercado me mandou para decoração. Sim. Certo? Eu nunca fui... A história que a gente já contou. Você exatamente. Eu tive que fazer meu produto de alguma forma. Certo? Eu vendi muito bem aquele produto daquela forma. Eu que nunca quis ser DJ, mas eu fui DJ porque era o modelo antigamente. Eu lembrei disso agora. Pois é, exatamente. O modelo era o DJ com equipamento. Então eu fui DJ, eu falo que fui DJ por acidente. Exatamente. Eu fui decoradora por acidente. Só que foi um acidente muito bom. Porque a gente fez realmente muito bem feito o que a gente se predispôs a fazer. E aí o que acontece? Eu começo realmente a entender que estava muito legal o outro lado e não contava que ele ia aparecer uma hora, um dia no jantar,
No meio da conversa, ele falou, olha, Arthur, eu vou começar a preparar o galpão, porque daqui para frente vai começar a chegar muito mobiliário das minhas vendas. Eu vou começar a preparar a equipe para poder entregar esse mobiliário. Ele falou, não vai acontecer nada disso dentro do galpão. Eu falei, como assim? Eu juntei meus aprendizados durante a vida, que eu mesmo falei. Falei, cara, ela sempre me falou, ou você nada ou você voa, você não pode querer as duas coisas. E eu vi que estava sendo feito muito mais de um lado e menos de um outro lado, que foi no momento que a gente recuou, entendeu? Obrigado. A gente recuou nesse momento, depois que foi estruturado o processo, e ela começou a dar mais atenção à venda de imobiliária, que foi algo que caiu no nosso colo. Só tinha isso, Jefinho. Entendeu? Não tinha evento. Foi algo que caiu. Eu ia fazer o quê? Eu não tinha. Foi algo que caiu no nosso colo e realmente foi uma surpresa muito agradável. Já tinha o know-how de acessar. Ela já tinha as indústrias, já tinha tudo, sabe? E não é que caiu no colo. Já sabia o caminho, né? Sabe, nada cai no seu colo. Não caiu no colo, foi uma Não caiu no colo. Eu peguei uma oportunidade de uma pessoa que me deu um insight e agarrei com unhas e dentes. Que foi aquela do hotel? A do hotel, Érica Drummond. Sabe? Que até hoje eu faço Orominas, entendeu? Então, tipo assim, ela tem 72 hotéis. Hoje eu trabalho para a Rainha Silvia por causa dela. Então, assim, o que acontece? Não foi que caiu do colo. É o que você vive muito, eu vivo muito, a gente vive. Pegar as oportunidades na hora certa. Cavalo arreado. Exatamente, cai no colo, cai de todo mundo toda hora. Agora, saber pegar aquilo ali. Enxergar a oportunidade e trabalhar aquela oportunidade é outra coisa. Aí ele chegou para mim e falou, olha só, eu quero comprar a sua empresa. Aí eu falei, esse menino tá brincando comigo, né? Tá achando que R$10 ali dá conta? Cara, quando ele chegou fazendo com os números, com tudo, fazendo a plano de pagamento, como é que ele fazia? Pode contar, Arthur. Ele falou, agora tá aqui, ó. Falei, cara, não tem como, não tinha como ser melhor. Entendeu? Aí teve um concorrente aqui, inclusive, que foi lá procurar para comprar a empresa, sentou com ele, e ele falou, não vou te vender minha empresa. Eu vou continuar com a empresa. Entendeu? Sentou com você. Com ele, com nós dois. A gente estruturou, realmente eu falei, cara, vamos deixar esse nome Uniport voltar para a ideia inicial, e eu venho com uma cara nova, trago um novo nome de empresa, trago um conceito diferente de empresa, até porque é o que eu digo para ela muito, não necessariamente o que me trouxe até aqui que é o que vai me levar para o próximo passo, entendeu? Ela saiu um pouco do mercado, parou de dar atenção para o mercado de fato, e eu falei, cara, eu preciso de mergulhar nesse mercado de fato. Comecei a mergulhar, comecei a estudar players de fora, fui em várias montagens fora daqui, sempre busquei inspiração de fora, sabe? Então fui buscando a galera de fora, fui conversando com a galera de fora, virei muito amigo do César, fomos para Gramado, fomos para o Rio, Patrícia Vaca, sentamos com uma galera para realmente sentar e trocar uma ideia sobre o mercado. E com o pessoal daqui também. E com o pessoal daqui também, principalmente, sabe? Mas eu sempre busquei as inspirações de pessoas grandes, sim, a nível de Brasil, entende? A nível de Brasil e de mundo. Então fui buscando essas inspirações para ver, cara, para onde que eu posso ajustar o meu produto, entende? Onde que eu posso malhar meu produto para que a gente consiga trabalhar de acordo com o propósito do cliente, entendeu? E hoje, para onde que você vai levar o Uniport? O Uniport não, a Vertex. A Vertex. Então, hoje, a minha ideia principal é expandir nossa gama de clientes, entendeu? E principalmente estar cada vez mais alinhado ao propósito do nosso cliente, entendeu? Porque não adianta a gente fazer 2, 3 eventos lindos no ano e só. E também não adianta fazer 30 milhões de eventos que não tem uma qualidade boa de entrega, sabe? Então, eu acho que tem que ser algo balanceado. Nossa tecla sempre vai ser a mesma. Eu acho que vai ser difícil a gente mudar isso, porque está no nosso DNA. O negócio, a questão do premium, a questão de ter o melhor mobiliário. Você quer voltar a ocupar esse espaço? Eu quero voltar a ocupar esse espaço. Com mais qualidade e um crescimento orgânico até... Então, eu senti que o propósito dos clientes mudou de acordo com a pandemia, com pós-pandemia, com a transição de governo, foram mudando coisas, entendeu? A economia vai para um lado e o mercado acompanha a economia. Sim. Sabe? Então eu senti que deu uma mudada. Aquela coisa de você fazer eventos muito luxuosos toda semana, eu senti que o mercado deu uma recuada nisso para fazer bons eventos pontuais e trabalhar um volume maior de eventos, entende? E foi para isso que eu resolvi direcionar a empresa. Falei, cara, eu quero expandir a nossa gama de clientes. Cheguei nos clientes que não estavam alocando comigo, falava, cara, por que você não aloca comigo? Entendeu? Tive que ter a humildade de pegar e perguntar por quê. Aí falou, pô, por isso, por aquilo. Por isso, por aquilo. Então eu sempre fui anotando isso. Falava, cara... Que é um feijão com arroz básico. É um feijão com arroz, é muito básico, entendeu? Né? É algo básico necessário. Às vezes a pessoa quer impor o seu estilo de vida ou o seu estilo de empreender ao seu cliente, mas ao contrário, é o estilo do seu cliente que tem que ser o jeito que você empreende, entendeu? Você tem que ser... Tem que ter uma balança. Você tem que atender a necessidade, você tem que atender a necessidade do seu cliente. Entendeu? Não o cliente entender a sua necessidade, no caso, estou querendo dizer. Então, eu percebi que começou a mudar um pouco a necessidade dos clientes. Só que a gente buscou fazer isso de uma forma que não perdesse o DNA da empresa.
que é realmente trabalhar o melhor produto e a melhor entrega, sabe? Então a gente buscou a meio que expandir a gama de clientes, flexibilizar de um lado e de um outro, para que ficasse bom para as duas partes, para que a gente conseguisse prosperar, trazer o melhor mobiliário e para que o cliente conseguisse pagar e também dar esse feedback positivo, sabe? Então eu senti que começou a vir esse feedback positivo de muitos clientes que falavam, cara, não locava contigo, mas agora eu loco porque você me deu essa condição, porque você me deu esse suporte, que você flexibilizou aqui. Então eu você volta agora com a Vertex. E eu voltei com a Vertex. Ocupando o espaço que a Uniport construiu. Exatamente. Só que democratizando mais. E democratizando com um modelo mais. um pouco menos engessado. Porque eu acho que as coisas tendem para isso. É natural, o filho fazer melhor que a mãe. Não, de forma alguma, olha só. Tô brincando. Eu digo que ela só para não perder a piada. Mas a gente dá uma lição com os filhos, né? Eu digo que ela pavimentou a estrada para que eu pudesse passar, entendeu? E não que seja a coisa mais fácil do mundo, porque está sendo difícil. O momento que a gente está vivendo é muito difícil, sabe? É um pós-pandemia que a gente está retomando o mercado. Só que a gente recuou ali na pandemia para estruturar o processo, fazer compras mais assertivas, entende? Trazer coisa mais assertiva para o mercado, que o mercado precisasse, que tivesse um toque de casa, aquela coisa de casa, que a gente sentiu isso. A gente sente que as tendências vão acompanhando. O mercado vai fazendo assim e a tendência vai acompanhando, sabe? Então a gente trouxe mobiliário mais voltado para o orgânico, para cores, para formas. Então fomos trazendo essa linha e que a tendência é todos os clientes que a gente conseguia atender, sabe? Aumentar essa gama de clientes, entender esse motivo deles não estar alocando tanto com a gente, para que ajustasse os processos, ajustasse internamente e na compra, porque eu digo que uma boa venda começa por uma boa compra. Quem me disse muito isso foi ela. Isso é verdade. Então a gente começou a estruturar nossas compras, o que comprar. Porque não adianta também ser o nosso próprio gosto, falar, não, eu gosto disso, daquilo. E comprar e achar que vai estar tudo certo. Não, cara, às vezes é misturar aquilo que você acha certo com o que o mercado está te pedindo. Então eu falava muito para ela, eu falava, cara, eu acho maravilhosa essa mesa aqui ou tal coisa, mas não, o mercado não está pedindo. Sim. Entendeu? O mercado não está pedindo essa inovação agora. Então, acho que a gente tem que respeitar e entender o mercado. O mercado não pode... A gente não pode ser maior do que o mercado. Óbvio que a gente tem que ter nosso feeling de a gente construir o nosso próprio mercado. Sabe? Mas também a gente não pode querer ditar as coisas e achar que o mercado vai comprar todas as nossas ideias. Quando entende? Passa quase por uma arrogância, né? Isso, assim. Exatamente. Exatamente. Eu falava muito isso com ela. Eu falava, cara... Às vezes não tem por que a gente comprar isso, sendo que o mercado não está disposto a absorver esse produto. Vai ter um esforço de a gente vai fazer um esforço maior. muito grande, entendeu? E às vezes o cliente fala, cara, eu nem preciso disso. Eu tive muito ensinamento com clientes, entende? E aí, desculpa interromper. Não? Quando eu comecei a ouvir mais os clientes, a realmente sentar com o cliente e perguntar, ter a humildade de perguntar, sabe? Calçar a sandália da humildade e perguntar, cara, o que te falta? E eles me falavam muito, me falta isso, isso, aquilo. Isso, aquilo. Então eu anotava tudo e a próxima compra eu sempre vinha de acordo, ajustando com o que o cliente estava precisando. Entende? Óbvio que com o nosso bom gosto, a gente tem uma curadoria de arquiteto, então a gente sempre vai com arquiteto para as feiras, sempre vai para... Quando a gente vai buscar tendência nas casas cor, etc, a gente está sempre com o arquiteto. Quase um conselho ali. Um conselho, fazendo a curadoria e óbvio com o nosso feeling para o mercado de eventos, entendeu? Sendo que é um mercado peculiar, o mobiliário para evento não é o mesmo mobiliário para casa. Então tem as peculiaridades, então a gente vai ajustando aqui, ali, e quando você vê, você está atendendo milhões de clientes, sabe? Não só no Espírito Santo, como no Brasil todo, que a gente está atendendo no Brasil todo já. E aí, tá orgulhosa de ver o filho aí falando? A gente fica babando. Tô vendo você né? quietinha aí. É, pensativo, assim, porque na verdade o que eu falo para ele, às vezes ele pontou algumas coisas que eu falo assim, Arthur, deixa eu te falar uma coisa. O Mike Tyson tem uma frase que é muito interessante. Todo plano de negócio termina quando você leva o primeiro soco na cara, né? Enquanto ele cria tudo que ele vai juntar. No Líderes, a gente apresentou um livro chamado Arriscando a Própria Pele, que é a tradução do Skin in the Game, né? É esse livro que gerou essa expressão, Skin in the Game, que é colocar a pele em risco, ou seja, é você se expor à realidade. E a gente fez um vídeo que era exatamente... A gente pegou essa frase do Mike Tyson e colocou na parte do vídeo, porque arriscar a própria pele é isso. É quando você sai da teoria e está disposto a ir para a realidade e toma soco na cara. Então eu cheguei para ele e falei a realidade. Falei, olha só, eu vou te falar uma coisa. Você está vendo aqui uma história. Eu vou te contar qual é a história, a minha história na minha realidade. Só que eu também percebi um pouco, não necessariamente o que eu sofri na pele por ser disruptiva, por ter começado sozinha, por ter colocado um produto que não acreditavam, não era mais a realidade dele. Ele é de uma outra realidade. Ele é de uma realidade onde as pessoas querem ter mais uso e menos posse.
não precisam mais, eles não precisam de tanta validação em termos de algumas coisas e precisam de mais de outras, Cara, entendeu? Valorização Eu acho- maior da E experiência. a gente termina acaba que nesse caminho, né, a gente mora junto, eu e ele. Então a gente fala de negócio o dia inteiro. Aí chegou um momento que eu falei, Arthur, deixa eu te falar uma coisa. Cara, sabe como a galinha tá ali, cai um ovo de águia no galinheiro e a galinha, ela é criada como galinha, mas ela não é galinha, ela é águia. Você está falando de negócio, está falando de empresa, de evento, tudo mais, mas eu sinto que o meu coração ele aperta um pouco ainda, mas eu não quero voltar para decoração, para locação. Mas eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia que tem tudo a ver, porque eu gosto muito de pegar aquilo que não tem no mercado. E eu descobri uma coisa que não tem no mercado. E aí agora a gente vai contar Aí começa de novo a família voltar. uma história que é o que você está aprontando hoje, é isso? Exatamente. Aí ele desenha para mim tudo o que ele queria. E aí esse desenho que ele queria, eu obrigava ele a desenhar. Tipo assim, falei, agora você vai mostrar aqui no papel todos os seus planejamentos. Entendeu? Agora você vai esquecer que você tem vida de sexta-feira, sábado, domingo na rua. Você vai aprender como o empresário age. Mas ele queria falar pra mim assim, não, eu vou ser do tipo de empresário, tipo a Bílio Diniz, que vai de manhã e joga tênis, de tarde. Eu falei, pode cortar. Não, eu tinha 15 anos. Depois que eu comecei, depois que eu fiz meu 18, 19, eu falei, a Bílio Diniz, eu percebi que a não seria bem maturidade vem assim. com o tempo. Cara, é o que eu falo pra ela. Tipo assim, às vezes não adianta você querer dar um passo à frente do seu tempo. Não, eu vou contar exatamente Entende? isso. Hoje minha vida é trabalho, eu respiro trabalho. Não, Saio daqui eu vou engraçado. trabalhar, amanhã eu vou trabalhar, segunda eu vou trabalhar, Engraçado sexta, que sábado, ele domingo. saía sexta-noite e voltava quase que segunda de manhã. E aquilo me irritava porque ele tava com o Unimport. Mas era uma fase. né? Aí agora é muito engraçado que eu chego sábado. Inverteu, né? Você tá Eu saindo. olho, cadê o menino? Tá desmaiado. É foda. Outro dia, carregando não sei o que nas costas pra levar não sei onde. O cliente que pediu um tapete de última hora e colocou dentro do carro, zerado o carro dele. Falei, cara, agora tá aprendendo como é que é na base. E aí, Não, isso daí foi uma construção, entendeu? Isso não foi de uma hora, da hora mas para outra. é isso. Eu fui Ainda tá construindo, né? Ainda tô construindo. Eu acho que todo mundo tá em constante aprendizado até o dia que morrer, entendeu? Sim. Nada me prova o contrário. Então, eu fui aprendendo cada vez mais com o tempo passando, com meus erros, principalmente com meus erros. Eu digo que é muito melhor você aprender com o erro dos outros do que com o seu próprio erro. Mas, infelizmente, às vezes a gente tem que errar para sentir na própria pele e aprender com os Viver o erros, processo, entende? né? ele viveu uma fase também que também é muito interessante, quando a gente tá falando de transição familiar, tem uma outra coisa que pega muito, os funcionários. Porque os funcionários até então, eles olhavam para mim com muita admiração, porque eram funcionários de 8 anos, 7 anos, 6 anos. Aí, de repente, entra um menino de 20 anos, né? Já Não, com tinha patamar... 18 anos, já com patamar meio que elevado. Sim. E aí, ele sofria muito um pouco com isso. Ele precisa se provar como líder para até receber. Não, Isso, até até hoje, isso que eu até queria hoje. conversar. Eu quero até falar isso para você, porque você que está no Líderes do Amanhã, deve perceber muito isso, né? Porque tem muita transição familiar ali dentro. Então, a gente viveu muito na pele, porque ele via falar para mim, poxa, eles não me ouvem, eles não me respeitam. Eu falei, Arthur, vai pelo exemplo. Exatamente. Aí teve um dia que ele falou assim, mãe, hoje eu lavei um banheiro. Falei, você lavou quantos? Eu falei, mãe, você vai lavar 2. Porque você vai mostrar para eles pelo exemplo. Isso aí. Depois Esse você é o vai único mostrar para caminho. eles que você não vai carregar nenhuma cadeira, que não é sua obrigação. Você é um executivo ali dentro. Mas até chegar nesse momento, tem uma trajetória muito longa pela frente. É o momento de construir respeito. Com E tal. Isso, como que você conduz isso hoje lá no Líderes do Amanhã? A gente é mais aluno ali, né? A gente como não que é essa conduz. condução? A gente nós somos conduzidos, vamos colocar assim, vendo diversos exemplos e estudando sobre exemplos. Então, assim, a gente vê N exemplos de liderança, a gente tem contatos, não são palestras, são trocas. Vem um sócio do Bentimol, né, o Rafael, para, tipo assim, sabendo que não está sendo gravado, entregar tudo. Entregar tudo ali, né? Vem aqui do estado, acho que é Rafael, esqueci o sobrenome, Couvre, alguma coisa assim. Ele é da família que fundou a Casa do Adubo, criou a rede no Brasil inteiro e venderam. Aí ele contando todo o processo até a venda. E ele assumiu uma empresa extremamente familiar e criou toda a parte de organizacional, como é que tem um termo que se dá quando você enfim, você não passa a gerir de maneira mais profissional, né? Cria toda a hierarquia, o papel do conselho, o presidente, separa muito bem os papéis. Fugiu agora o nome, mas enfim. Então você vê N exemplos de líderes que estão liderando e eles fazem trocas. Recente recebemos o cara da Nampur,
Nampur é uma imobiliária que está no sul da Bahia, dominando o mercado de luxo ali de empreendimentos imobiliários. Então, o menino com 31 anos, eu acho, já vendeu um percentual da empresa dele para um fundo multimilionário que botou grana, o cara já está no under 30 lá da Forbes. Então, assim, você tem N exemplos de pessoas que estão fazendo, e a gente é conduzido a aprender com eles, entendeu? Cara, eu vou me inscrever, hein? Tá nos planos. Não, vai lá, manda ver. Tá nos planos. Aqui, eu queria agora saber do atual. O que você está aprontando? Eu sei que você comentou numa outra reunião nossa que você estava mais uma iniciativa. E eu falei, conta essa história, você vai ter que contar no podcast. Pois é, o que acontece, né? É aquilo que eu te falei. Quando eu entendo que... Eu sou do tipo de pessoa que eu não acredito naquele ditado que fala time que está ganhando não se mexe. Eu sou exatamente do contrário. Para mim, se o time está ganhando, tem que mexer mesmo. Sabe? Eu acho que essa que é a questão. A zona de conforto é um lugar que me deixa desconfortável demais da conta. E eu comecei a cair na zona de conforto, batendo cliente toda hora para casa direta, e as coisas começaram a caminhar de uma forma muito bacana. A casa direta caminha hoje bem? A caminha muito bem. O que aconteceu? Ela foi orgânica. Eu dei para ela um olhar diferente das outras, porque as outras eu me joguei muito, eu mergulhei demais com a minha saúde, com a minha família, com o meu convívio, com tudo. A casa direta já pegou uma Cíntia mais madura, uma Cíntia pós-pandemia, que é outra mulher, e aí eu comecei a conduzir de uma forma orgânica. Okay. Só que ela já nasce com esse conceito de conectar indústria diretamente ao fornecedor final. E aí o que acontece nesse meio tempo? Começa a aparecer muito cliente. Aí eu comecei e falei, não, eu vou atender cliente. Eu falava para o cliente, olha, eu não tenho condição de te atender, porque eu tenho uma fila de clientes e eu vou atender muito bem um por vez. A empresa tem uma capacidade de produção também, né? Que até então, antes eu não faria. Antes eu pegaria, viraria noite, madrugada, etc. E aí, de repente, começa a aparecer essa história de que tem um fundo muito bem, estruturado no Brasil e que quer uma conversa comigo sobre a casa direta. E eu levei isso na brincadeira. Falei, que o fundo quer conversa comigo? Né? E aí, o que acontece? Como eu te falei, essa reunião, e o cara fala para mim, olha, eu fui apresentado a 3 propostas e você não me procurou. E quando eu ouvi a sua proposta, o arquiteto que te conhece, o Rodrigo Mastelli, me falou, falei, cara, desde o nome até o conceito, essa mulher acertou em tudo. E eu quero conversar com você. Eu passei por um Shark Tank sem saber. Sabe? E aí, respondendo as perguntas, ele falou, tá coerente. E aí ele falou para mim, então eu tenho uma proposta para te fazer. Está preparado para mudar para Brasília e entrar para o nosso fundo? Entendeu? Aí, tipo, eu falei, caramba, isso foi, como eu te falei, praticamente hoje, né? E nesse ínterim aí, o que aconteceu? Eu falei para ele, Arthur, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho uma brecha na minha agenda, porque a minha equipe vai estar treinada, o arquiteto vai chegar, vai ter o processo, vai ter a tecnologia, eu vou dar o meu melhor, mas eu tenho uma brecha. E eu vejo um oceano azul, num lugar onde poucos enxergam. Então, ela sem tempo já é águia, imagina ela com tempo. Então, ela tinha tempo, eu lembro que desse período de transição, foi quando eu falei, cara, eu vou assumir a empresa, vou assumir a Vertex, vai de fato se tornar a Vertex, fiz um anúncio no Instagram, anunciei para os clientes. Eu falei, cara, eu comprei tua empresa. E ela falou, então tá, então a partir de agora eu tô fora da empresa. Eu senti que ela ficou uma brecha, ela teve um mês que ela teve uma brecha de tempo. Deu uma que ela começou a falar, né? tipo assim, eu lembro que todo dia eu chegava em casa do trabalho, chegava na empresa, ela, tô com uma ideia nova. Tô com uma ideia nova. Aí ela perguntava pra mim as ideias. E eu falava, não, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei não. E ela me falou uma que eu falei, cara, sacada boa. E ela vai contar agora. Não, aí o que acontece? Eu falava assim, cara, eu devia ser mais contratada para vender ideias e para começar. Eu adoro começar a empresa. Todo mundo odeia início, eu adoro o início. Quanto mais frio na barriga, quanto mais dificuldade, mais feliz eu fico, sabe? E aí eu falei, cara, eu tenho um negócio, tenho uma brecha nesse mercado de eventos. E você sempre... Você sabe que você é uma referência para mim. Eu sempre te falei isso, sabe? Obrigado. Tanto quando foi para ser negativo, positivo, eu sempre falei, Jefinho, acredito nisso, eu não acredito nisso. Isso é tanto positivo ou negativo, entendi. Tanto negativo como positivo, né? Jefinho, eu acredito nisso projetos, e não acredito nisso. Uhum. Sabe? E aí, você sempre falou comigo o seguinte, Cíntia, você já percebeu que o mercado de eventos tem muita brecha? Já percebeu que não tem... ninguém escala? E sempre fiquei isso na minha cabeça. Eu falei isso até gravando com a Ju agora. Eu quero vender essa ideia para todo mundo, porque eu acho que assim, as pessoas precisam acordar para isso.
Eu sozinho não vou conseguir fazer tudo. É um mercado que é um pouco desassistido pros players de fora, né? A Não, galera por que tá todos no os players, os mercado, próprios players do mercado. nossos próprios players, a gente mas- meio que fica nesse ramo e não pensa... Mas eu acho que a provocação é exatamente essa, é fazer quem são os atuais começarem a abrir a cabeça para isso. Exatamente. Né? Ou seja, você pode ser maior, você pode mudar o seu modelo e crescer mais, escalar. Né? A gente está tendo conversas aqui que ainda não está no momento de falar, mas são coisas impensáveis. Que, assim, só que hoje fica mais fácil de sentar na mesa e a pessoa fala assim, cara, faz sentido. Né? Uma parceria totalmente improvável para um negócio que vai ser bom para o mercado. Eu não acredito nessa coisa do monopólio e sabe, vamos dominar e vamos... Claro, você pode até crescer, pode até ser um monopólio, desde que você esteja entregando muito para o mercado. Exatamente. Muito para o cliente. Se você colocar essa força com soberba e querer achar que você vai botar o preço que você quiser e ser do seu jeito, você está morto já. Exatamente. E É o que eu isso. percebi nesses 9 anos, assim, quando eu comecei, os maiores players do mercado perderam força para os novos players do mercado. Então eu percebi que a hegemonia não existia. Sabe? Que ela é cíclica. Eu acho que em todos os Cada mercados do momento mundo. tem um Sim, ciclo. é assim. Hoje eu tava vendo o case da Netflix. A Blockbuster, eu acho que era a locadora, colocou um outdoor falando... Eles têm centro de tecnologia, nós temos centro de atendimento. Aí tava lá uma pessoa com um microfonezinho de atendimento. Hoje é uma piada call ver center. isso, né? Tipo Não, assim. hoje se tornou uma piada muito rápido, entendeu? Porque eles fizeram uma proposta de compra para Blockbusters. Sim. Falaram, cara, eu ofereço meu produto por tal valor. Acho que no caso era 10 bilhões, 20 bilhões. Era algo que barato hoje, vou parar para pensar, comparado à escala da Netflix de hoje, é tipo nada. Daí... Deu 2 anos, 3 anos, você vê que um produto que era bom, que era um produto acessível, do nada virou a chavinha e... Essas histórias acho que mostram assim, não subestime. Né? Não subestime Não, ninguém. Cara, exatamente. e principalmente fica antenado às novas O tecnologias. Spotify mesmo. Entende? Quem Fica assistir antenado a ao série do futuro. Spotify É maravilhoso. é maravilhoso. O Spotify, para mim, ali é o exemplo clássico de que a gente está vivendo uma era de transformação total. E aí, dentro desse momento em que eu passo também a conviver com um empresário de 21 anos, eu rejuvenesço a minha mente. Sim. Foi muito bom para mim também isso. Legal. Sabe? Ele começou a me rejuvenescer. Ele começou a me mostrar coisas que eu não acreditava tanto. Vamos contar logo essa história, que eu estou ansioso para saber. O que aconteceu, né? E aí, numa dessas insights meu aí, de Chico Xavier, que eu falo que eu baixo a cabeça para se desenhar, sabe? As minhas empresas nascem muito engraçado, parece que eu estou psicografando, sabe? Eu fico muda, sumo um pouquinho, apareço uma empresa. O que Cíntia está aprontando agora? O que a Cíntia está aprontando agora? Aí cheguei e falei, cara, eu tenho uma ideia. Existe um oceano azul dentro desse mercado que ninguém absorveu ainda. Ele, o que foi, mãe? Eu falei, olha só. Na verdade, o que aconteceu? Foi uma sequência no mesmo dia, né? Eu estava num local, uma pessoa falou de uma festa de 15 anos, que é de um grande amigo meu, muito rico, com muita grana, que vai fazer a festa da filha dele. Aí eu falei, cara, aquela minha ideia. Aí, na mesma hora, eu peguei o telefone, liguei pro irmão dele, falei, me põe em contato com seu irmão agora, porque eu sou muito mais amigo do irmão, que é meu médico. Sim. Liguei pro cara, falei, cara, eu tenho uma ideia. E parecia que a ideia já era assim, consolidada, desenhada, parecia coisa que já acontecia. Não, eu tinha acabado de me contar que eu Tinha tenho acabado de ideia. contar a ideia pra ele. Falei, o negócio é o seguinte, o que eu entendi, Jefinho? Nós temos hoje um foco muito grande pro infantil. Tem os decoradores do infantil. Quando você fala nós, o mercado, tem profissionais posicionados com muito foco por infantil. Uhum. Se você quiser uma festa para os seus filhos hoje, você sabe exatamente onde você vai achar, quem é a cerimonialista, quem é o decorador e tudo mais. Você tem uma gama absurda para o casamento. Absurda, você pode procurar em qualquer lugar, como você vai achar de qualquer preço. A gente tem qualquer ótimas qualidade. referências em casamento infantil, Exatamente. corporativo. Tem excelentes referências. Tem de novos, tem de mais velhos, cada um com a sua prática, com o seu modus operandi. Mas você não tem ninguém no 15 anos. Se você falar comigo hoje assim, me fala uma pessoa focada em 15 anos. Aí esse meu cliente falou bem, olha, eu vou contratar fulano de tal, é mais velho, etc. Eu falei, cara, deixa eu falar uma coisa. Você acha mesmo que essa menina de 15 anos vai falar a comunicação com essa pessoa? Não, pode comunicar, mas vai ter ruído na comunicação. Uhum. Então, eu comecei a desenhar, a modelar uma empresa focada para a festa de 15 anos. É uma empresa que a gente não é que vai chegar para o Jefinho e falar assim, nós vamos fazer a empresa já existe, inclusive eu sou vizinha aqui, fiz questão de ficar perto de você que eu não sou boba, né? Até Óbvio, parece. eu tô aqui uma quadra de você.
A gente está estruturando uma sala que fala uma linguagem já para esses jovens. É aí que eu entro, no né? caso. A gente já começa a falar essa linguagem. Tem sinergia com o outro negócio? Assim, Super, tem sinergia, super. Mas não é o foco. mas deixo claro o seguinte, para não ter boicote também, né? A empresa dele é a empresa dele de locação de imóveis. São focos distintos. Totalmente distintos. O 15, a festa, é a minha ideia e não é uma ideia para concorrer com o mercado. O nome é esse, 15 a festa. Então, a nossa ideia principal é que eu falo muito para ela e que ela me fala porque não muito. é nem a nossa. Vamos deixar muito Não, claro. então, isso fato, no caso, a ideia que partiu dela, que eu ajudei a estruturar, entendeu? Mesmo eu estando em outro negócio, tipo assim, a gente troca muita ideia, entendeu? A gente Sim. fala de empresa o dia todo. Mas no brainstorm eles se trocaram muita ideia, mas hoje é um negócio que a Cíntia vai tocar. Isso. Aí que Você está aconteceu? focado na Então, Vertex, 100%. mobiliário. O que eu falei para ela, no caso, que eu dei de conselho, eu falei, cara, eu quero levar o nível do meu mercado, entendeu? Vertex. Eu quero que a Vertex Ele, se torne ele a top 5 vive, do Brasil. respira e come Vertex. Outro dia eu vi que ele dormia dentro do galpão. É. Ele tira a foto do carro dele, ele sozinho, lá em um galpão enorme, sabe? A gente tá com uma estrutura muito grande, ele tira a foto do carro dele sozinho. Ele tá muito orgulhoso do que ele tá fazendo. E eu, meio que inútil, que parece assim, que mãe... Parece que tudo que mãe fala tá ultrapassado, tem 200 anos. Eu sou dinossauro falando pra ele, sabe? Tipo assim. E aí, o que aconteceu? O que eu entendi, o que eu vi no mercado? A festa de 15 anos, ela é uma adequação de um pedaço do casamento com um pedaço do lúdico, que é o infantil. São vários pedaços para poder montar uma festa de 15 anos. Deixa eu te falar uma coisa. Tema é para criança que acredita em tema. Que seu filho que vai vestir um super-herói vai acreditar que ele está vestido de Power Rangers. O 15 anos ele tem uma outra pegada, uma outra conversa. É inspiração. A menina de 15 hoje, ela tem comportamento de 18 anos. Sim. Você concorda comigo, você que faz 15? Não mudou, sabe? Mudou o perfil. Sabe, hoje eu tenho 45 anos, eu me sinto como se eu tivesse 35. Só me sinto, né? Mas tudo bem. As contas, sabe? Então, assim, a gente teve que começar a fazer uma linguagem, então eu comecei a mapear o comportamento dessa menina, comecei a estudar os players do Brasil, inclusive o Luciano da Casa Pedra foi um grande inspirador meu, um grande mentor meu, para falar, olha, o perfil dessa menina é esse tipo de perfil. Não quer dizer que é engessado, não quer dizer que não tenha... Cada uma tem a sua personalidade, né, o seu individualismo. E aí a gente cria o 15 a Festa. Então, o que é o 15 a Festa? É para tirar o Jefinho? É para tirar a cerimonialista? É para tirar... Não é nada disso. É para agregar todo mundo de acordo com o meu cliente. Quem me paga é o meu cliente. Eu tenho um FII. O que é um FII, para as pessoas entenderem? É um valor que eu cobro do meu cliente para fazer a gestão da festa dele. Não tem favoritismo, não tem panelinha. Eu não tô para brigar com o mercado ou para concorrer. Eu tô para pegar o cliente e falar o seguinte: é o Jefinho o seu perfil? Jefinho, apresenta para esse cliente isso. As opções. As opções. Ele vai dizer qual a opção que atende a ele. E aí, obviamente, que a agência vai dizer para ele, obviamente, como todo mundo, os prós e os contras, caso sejam. Então, 15 a festas, para a gente entender direito. É como se fosse uma agência de organização de festas de 15 anos. É uma agência. Focada em 15 anos. Focada Vocês vão estar o tempo 15 todo anos. pesquisando, estudando tendências para esse mercado. Tempo Quem for todo. realizar um evento de 15 anos, sua expectativa é que bata lá e ele conheça lá um universo que talvez ele não consiga tão facilmente em outro lugar. Exatamente. Só que você vai se ater somente a isso. Você vai conectar os fornecedores que têm a ver com aquele perfil, inclusive cerimonialistas, para executar isso. É isso? Primordialmente, sim. Ou seja, esse trabalho da agência não substitui o trabalho da cerimonialista. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. A gente entende até o contrário. A grande importância que ela tem o na cerimonialista, entrega. né? Tudo. A nossa entrega vai ser através dela. Só que essa organização de buscar coisas fora, de trazer conceito, de dar a esse cliente essa oportunidade de ter um Alok. Porque, vamos dar um exemplo, a cerimonialista. Eu não sei como é que funciona o trabalho dela, mas será que ela sabe como é que negocia com uma agência do Alok? A nossa empresa vai ser especializada, vai ter uma equipe preparada para poder negociar com a Alok. Então, vamos dizer, o pai tem 100 mil reais para trazer o Alok. Óbvio que não é isso. Mas a gente sabe que a Alok vai vir tocar para uma outra empresa naquele tal dia. Fulano, faz na sexta. O Alok está aqui no sábado. A agência vai estar o tempo todo focada Em viabilizar para viabilizar a festa, porque ela só foca naquilo ali. Então, quando você tem um foco, se seu trabalho em cima daquilo, a tendência de você entregar uma coisa muito melhor é melhor.
vai ser muito mais fácil para a cerimonialista, porque vai trazer um menos peso para as costas dela de coisas que não é da alçada dela. Sim. Vai trazer para E você... ela vai ficar mais preocupada com a festa em si, né? a execução, a estruturação daquilo ali, né? Tipo, Isso. montagem e condução da festa. Exatamente. Protocolos de 15 anos que tem, de entrada, valsa, Exatamente. parabéns, Tudo isso, foto, exatamente. homenagem. Se esse pai quer essa entrada, se, por exemplo, essa menina quer que dançar com as amigas, seus amigos Sim, quer... aí é a personalização Exatamente. realmente da festa. Então, o que acontece? E vai chegar aqui, por exemplo, o Jefinho. O Jefinho, olha, não é aquela coisa que você tem que ficar 3 horas tentando arrancar da menina e da família. O Jefinho, olha, o perfil que ela já desenhou, nós já viemos mapeando, é esse perfil. É uma menina romântica que ainda fala papai, mamãe. Não, é uma menina arrojada, que quer colocar boné na festa, que quer fazer coisa. Então, o 15, a festa, é uma agência focada para otimizar o mercado e dar ao cliente mais facilidade e mais condição de ter de forma mais rápida. Porque todo mundo acha que todo mundo conhece todo mundo do mercado de eventos. Gente, não é assim. O médico está focado em ser médico. Sim. O empresário em ser empresário. Entendeu? Então, E ainda assim o médico da orelha tem o médico do ouvido, né? Tipo isso. Né? Exatamente, né? Então o 15 O nasceu nível de pra especialização é muito alto. Eu Sim. acho que o mercado naturalmente está Isso. acontecendo isso também. Então, e aí, Mercado o de que eventos. acontece? Você falou. Então, assim, tem o médico do ouvido, tem o médico da barriga e tudo mais. O 15 é o médico do 15. Então, na verdade, é isso aí. Ele vai exercer a função dele de quê? De buscar o melhor, de estar inovando, de estar trazendo conceito para o 15. Então, hoje, dentro de Vitória, a nível de Brasil, nós somos a primeira empresa focada em agência de 15 anos. E já nasce com esse foco de, tipo assim, se posicionar nacionalmente? Nacionalmente, sim. Nós estamos até, inclusive, não menosprezando os profissionais do mercado, ao contrário, a gente quer valorizar o profissional do mercado, mas nós já temos uma grande festa, já vindo Patrícia Vax para a nossa festa. Porque foi uma escolha, já era um desejo Do cliente. do cliente ter alguém de fora. Porque ele já tinha feito a filha dele ano passado, com uma grande decoradora daqui, e tinha medo de ter muita semelhança. Então a gente já mapeou um novo espaço, a gente já mapeou um novo conceito. Você está entendendo? Já começamos a mostrar para ele que era possível. Ele nunca tinha pensado que tinha possibilidade de trazer pessoas também de fora, de dentro, de juntar, de fazer uma fusão. Sim. Tipo, olha, eu tenho um conceito, você tem um espaço, vamos criar uma ideia para não ficar tão oneroso, entendeu? Então o 15 ele nasce para trazer soluções para o mercado de 15 anos. Pô, que bacana. Eu tô sentindo que o mercado daqui também, na minha concepção, que o mercado ele tá caminhando para a evolução mesmo, entende? Está caminhando para realmente ele está se estruturando de uma forma tão rápida que eu achei que fosse demorar um pouco mais, mas a gente está caminhando para um patamar acima do que a gente podia esperar em muito pouco tempo. Sim. Entendeu? O pós-pandemia está sendo muito benéfico para todo mundo. A galera tá... Quem ficou... Quem conseguiu ficar... Infelizmente, teve gente que não conseguiu ficar, não conseguiu se manter, que foram 2 anos parados. Sim. Mas o mercado está caminhando para uma prosperidade, tipo assim, para uma... Você está falando de nível de profissionalismo. De profissionalismo, de entrega, sabe? De diversidade, de variação. O que ficava na mão de poucos hoje está se diversificando. Eu acho que a concorrência é saudável. Sim. Entende? Tira todo mundo da zona de conforto. Exatamente. E eleva o nível do Espírito Santo a nível de Brasil. Sim. Entende? O Brasil olha para o Espírito Santo com bons olhos hoje. Eu acho que essa é a próxima onda das empresas. Aí volta aquele assunto, né? As empresas que conseguirem se estruturar para realmente estarem posicionadas em outras praças, com um modelo de negócio que permita esse crescimento em rede, claro, entregando na ponta um produto bom, top, né? Entrega boa. Uma entrega excelente, né? Boa já, tipo assim, é o feijão com arroz. Eu acho que realmente é uma oportunidade enorme de crescimento. Exatamente. E aí eu volto a pergunta para você. Você que é o cara disruptivo, transgressor, sempre traz o mercado. Qual é a sua visão em relação à agência de 15 anos no mercado do Espírito Santo? Olha, eu acho que realmente é uma proposta que não existe, nichada, né? Acho que é realmente, de repente, um oceano azul aí, uma oportunidade, tá para ser explorado. Vai ter todos os desafios que todo negócio tem, de dar corpo a isso, né? A proposta, a ideia é realmente virar entregar esse produto no final, que como você falou, você não tem medo desse desafio, mas eu acho que fazendo isso é realmente uma oportunidade que existe. E esse posicionamento eu acho muito saudável, que é de, tipo assim, eu não vou competir com vocês, né? Falando assim, com nós, fornecedores. Eu vou ser um agregador, desde que você tenha um bom produto. Aí você está falando com toda a cadeia, desde do docinho,
Juliana aqui, né, a parte de buffet, a parte de audiovisual, enfim, todo mundo. Você pode trazer, alavancar e, às vezes, até ajudar essas pessoas a se venderem melhor. Sim, é um filtro. Eu faço um filtro. Às vezes o cara não tem condição realmente, ele quer o mas ele não pode realmente ter o E com entendeu? Modelo, quando você fala do FII, eu entendo porque a gente atende o mercado empresarial, né, quando você fala, olha, eu vou cobrar do cliente X% do valor do evento. Um modelo transparente, 100%. 100% transparente para o cliente, para os fornecedores, não gera aquela coisa, né, tipo, nada contra, a gente, né, parte de comissionamento, acho que quem vende ganha comissão, mas eu acho esse modelo mais evoluído do que o formato de comissão. Eu falo isso para muitas pessoas do mercado e eu acho, assim, nem participei desse projeto seu, fiquei sabendo muito recente, né, hoje até conhecendo mais a fundo, mas achei legal que você já veio com essa visão. Então, essa é a minha opinião sincera. A minha visão é o seguinte, Jefinho, eu não quero te indicar porque você me dá dinheiro. Eu quero te indicar porque você é bom. Isso aí. Eu não quero fechar o mercado para os novos. Isso aí traz um alinhamento com o seu principal parceiro, que é o cliente. Que é o cliente. Então, esse modelo é muito mais correto por causa disso. Você faz um alinhamento com o cliente. E outro, você deixa claro, se ele não quiser te contratar, ele já decide no início ali. Né? Exatamente. Eu quero que o cliente venha a mim pela confiança que ele sabe que eu não tenho... Eu estou te indicando porque você realmente é muito bom. Porque você realmente falou a linguagem da filha dele naquele momento ali. Entendeu? Não porque eu tenho benefícios por isso. Então, isso vai ficar uma coisa que eu realmente acredito nessa transparência. Sim. Acho que essa é uma forma de ganhar credibilidade e, primordialmente, dar chance para as pessoas do mercado de trabalharem junto com a agência, estar junto com a gente, sem achar que tem favoritismo. Eu não tenho essa onda do favoritismo. Para mim, favoritismo é quem atende aquilo ali que está precisando. Para mim, favoritismo é quem entrega o melhor produto, o melhor serviço. E depende muito. Por exemplo, tem dia que eu quero comer uma lagosta, tem dia que eu quero comer um torresmo. Entendeu? Porque é bom aquilo que é pro seu momento. É isso aí. Não é verdade? Tem dia que eu saio doido pra comer um torresmo. Sou mineira, né? Então, eu fico doido torresmo. Sabe? Pipoca, por exemplo. Hoje eu adoraria estar comendo pipoca. Né? Calma, a gente vai transformar isso num produto ainda. Sabe? Um moscomule. Né? E a gente... As piadas internas. Gente, pra quem não sabe... Entendeu? Daniel Dom Camalione me passou a receita que eu pedi, né? Eu enquadrei ele, me passou a receita inteira do moscomule, que eu tirei onda, que eu faço as coisas, e pergunta se eu fiz algum dia aquele... E ela fica me zoando até hoje. E quem estava do lado, eu ouvindo toda a receita e pensando, gente, ele pegou passo a passo, deve estar fazendo moscomule para a família inteira, todo mundo alcoolizado. Tá anotado, tá? Não desistia, porque eu não tô tomando drink, então... Entendi, já tem uns 5 anos que essa receita tá ali, o Dan já até evoluiu a receita. Já mudou, com já certeza. Mudou totalmente. Eu tenho a raiz, a primeira. A sua raizada, entendeu? Queria agradecer vocês, bate-papo passou muito rápido. Acho que foi uma oportunidade bem legal de vocês explicarem também para o mercado todas essas frentes aí, empreendedoras, essa divisão que vocês estão fazendo agora na família. Divisão mais ou menos porque ela está no conselho da empresa ainda. Ela está comigo na Evertex, só que no conselho administrativo. Não, querendo sair de conselho de nada. Eu falei para ela não quer ficar no conselho não, mas ela vai me dar muito conselho. Não, eu quero aconselhar mais ela ninguém. vai me dar muito conselho ainda. Não, não aconselhar mais ninguém. Foi muito legal mesmo, Jefinho. Muito gostaram? Obrigada. Obrigado, Jefinho. Como eu te disse, de fato, eu acho fantástico porque dá voz ao mercado para as pessoas que não têm oportunidade de mostrar o que elas de fato fazem no mercado. Não, eu acho que inspira. Tira subjeções em cima de você. Inspira os novos a virem, cara. Né? E também Isso é outra super coisa, saudável. tira de cima de você alguns estigmas que são criados, como, por exemplo, a gente é doida. Cara, eu até posso ser doido, mas eu adoro gente doida. Então, tá legal, porque gente normal não fez nada de bom no mundo, entendeu? Então, e mostrar também que eu não trabalho com sazonalidade. Tipo, um dia dono de uma empresa de outra. Uma durou 18, outra durou 9. E eu tô aqui para me reinventar, entendeu? Eu sou uma pessoa que gosta de me reinventar, mas eu também admiro muito aquela pessoa que gosta de ficar numa coisa só. Sim. Porque o bom é aquilo que é bom para você, né? E são as fases, né? A gente tem como empreendedor, não pode ter medo de seguir à frente. Né? Você falou quando você falou de alguns projetos, você tinha admiração, outros não, você estava falando da Event Place, que foi uma iniciativa empreendedora minha que também não deu tão certo. Apesar de hoje ter mais de 50 turmas, não era o foco, né? Era um subproduto a arrecadação. E hoje transaciona mais de R$1,5 milhão por mês. Ainda é um modelo de negócio que está escalonando, mas assim, o principal que eu me propus a colocar no mercado realmente foi um fiasco, né? Foi um capítulo desafiador na minha vida empreendedora, mas que eu aprendi muito. Então, acho que assim, a gente tem que valorizar o fracasso e entender que ele é um filtro da evolução, é um filtro evolutivo. Falei isso com a Ju também, porque quem sucumbe fica
e ok, é a natureza agindo. Quem transpõe isso e continua avançando, ou seja, é a natureza agindo, permitindo que novos mais fortes surjam a partir daquilo. Exatamente. Cara, Ninguém a gente chuta tem cachorro que- morto, Jefinho. A gente tem que valorizar quem toma iniciativa, entendeu? É isso aí. Eu acho que, Exatamente. Se não tiver independente cara- se foi uma iniciativa boa ou ruim, a pessoa, só dela virar a chavinha e querer fazer algo diferente. Ó, 3 já é empreendedores legal. na mesa, se deixar a gente vai bater papo aqui. Senão a gente tem que ter uma segunda parte agora fora do podcast, que agora a gente tem que estruturar a nossa, Off. né, esse novo momento também agora do 15, Ó, né? quero ser fornecedor lá, hein? Vamos tomar Não, umas você quer comigo. ser fornecedor? Não, você não tá entendendo. Você não quer ser fornecedor, já tem até a cadeira com o câmbio Ah, é? lá, entendeu? Opa, maravilha. Sabe, JM, sabe? Onde que os fornecedores que vão assistir podem tipo, procurar, deixar contato, apresentar? Ali, ó, só a câmera para falar com eles. Opa, pois é, vamos lá. A gente está estruturando aí no Instagram, né? Porque a ideia realmente começou muito nova e eu tive cliente muito rápido. Nós já estamos com 3 ótimos clientes já que apareceram, a gente não podia perder a oportunidade. Mas alguns dias a gente está com a sala aqui perto e vai estar pelo Instagram. É 15 a festa. Já podem seguir, mesmo sem ter muita publicação. Vou adorar os seguidores do Jefinho, primordialmente. Né? E provavelmente a gente vai ter outras oportunidades de conversar com a UAN e outras empresas e vai mostrar cada vez mais a estruturação, a evolução da forma orgânica como eu quero que a empresa cresça, entendeu? Maravilha. Arthur, quer deixar um recado final para a galera aí também? O que eles podem esperar da Vertex? Rapaz. Hora de vender o peixe. Aí, ó. Então, Você já vai falar com outro público, vai falar com as decoradoras. Vou vender meu peixe. Os decoradores, com manda elas. abraço aos decoradores. Aguardem que tá vindo novidades 2023 e 2024. Estamos aí democratizando o luxo e fazendo uma estrutura muito mais flexível e menos engessada. E eu acho que é isso que evolui o mercado, sabe? Quando a gente toma iniciativa, vem com uma cara nova para o mesmo negócio ou para negócios novos, né? Então, fica aquele insight aí. Vamos ser disruptivos nesse mercado. Show de bola. Valeu, gente. Obrigadão por vocês terem vindo, aceitado o convite. Obrigada. Diga. Você viu que ele me chamou de engessada, né? Super engessada, cara. Você sabe Eu não ia citar isso. Você mas... entendeu, né? A velha da lancha, a engessada, entendeu? Suas ideias são do tempo do dinossauro. Não, mas ele valoriza muito, ele deixou isso muito claro, que você pavimentou e, enfim, ele está com a missão agora aí também, de mostrar, tá pegando bastão. Que é até pior, às vezes, sabia? É. Já desligou a câmera, né? Ainda não. Ah, não. Deixa eu despedir da galera. Ó, tá acabando, É mentira! tá acabando aqui mais um OneCash Eventos, com esses 2 feras aí, figuraças, empreendedores, gente que a gente precisa no mercado, né, desses malucos que tomam a frente de novos projetos. Enfim, obrigado por vocês terem assistido. Curtam, compartilhem com mais gente. Bora espalhar a história de sucesso do mercado.